com glória coroai. Vocês me escutam? Sim, positivo. Maravilha. É bom louvar ao Senhor, acordar de manhã e poder dar glória ao Senhor. E as 2 hinos que a gente cantou agora, que eu e você, né, colocamos, enchemos nossos pulmões para cantar, é: saudai o nome de Jesus, coroai Jesus. Então a gente está aqui hoje pela manhã e reunidos, né, como uma igreja, mesmo à distância, cada um no seu lar, graças à tecnologia, graças à disposição, né, do Otávio, enfim, de estar nos ajudando, e graças a cada um aqui que se dedica aos ensinos e trazer mensagens, e toda a honra, toda a glória seja dada a Jesus, e é por ele que nós estamos aqui. É a certeza que nós temos que ele ressuscitou ao 3º dia, e a gente vai ouvir um pouco da vontade de Jesus, um pouco não só do que ele fala, mas também do que ele fazia, né? E é isso que eu quero dividir no dia de hoje com vocês. Vamos orar. Maravilhoso Deus, como é bom poder estar nessa manhã com os irmãos, podendo compartilhar da tua vontade sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado porque a tua mensagem ela é poderosa, ela pode nos resgatar, ela pode nos dar realmente esperança, fé, e é tudo isso que nós precisamos, estarmos no teu caminho, fazendo realmente a sua vontade. Diminua, Pai, a nossa, para que a tua se engrandeça. Espírito Santo, nos enche nessa manhã, nos dê realmente direcionamento para fazer a sua vontade, Pai. É isso que nós devemos almejar em nossos corações, é isso que nós queremos, e é por isso que nós estamos aqui, para poder testemunhar Jesus Cristo. Sim. Obrigado, Jesus, por você estar à destra do Pai intercedendo por nós. Obrigado pela sua misericórdia que nos renova nesse novo dia. Usa-me, Pai, como um instrumento para poder transmitir apenas a tua vontade sobre as nossas vidas. E é em teu nome, Jesus, que eu oro. Amém. Bom, o que hoje eu separei é algo que eu tenho estudado, né, e eu tenho me preocupado, inclusive, que é uma responsabilidade de todos, né, que é a gente poder não só ser discípulo de Jesus, mas também fazer discípulo, né, ter discipulados, né, fazer esse mandamento, esse imperativo que Jesus disse nas últimas palavras. Se nós pegarmos as últimas palavras de Jesus, proferida através de Mateus, aquele cobrador de impostos, o discípulo e o apóstolo, né, de Jesus Cristo, ele diz as últimas palavras para a gente. Lá em Mateus, capítulo 28, ele diz lá, né, Jesus diz assim, 28, 18. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e da terra. Portanto, vão a todo o povo, aos povos do mundo, e faça com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que eu tenho ordenado a vocês. E lembre disto, eu estou com vocês, né, todos os dias, até os fins do tempo. Amém. Jesus disse que estaria todos os dias e deu uma ordenança. As últimas palavras depois que Jesus ressuscitou foram essas registradas por Mateus. Queria que nós lembrássemos do contexto da época onde os irmãos do 1º século viviam, né? Jesus era um judeu. Jesus veio para os seus. Jesus pregou não só pelos seus, mas pelos gentios, pelos samaritanos. Ele quebrou uma série de paradigmas, né, para a época.
E eu separei 3 nomes aqui, de 3 pessoas que talvez nós estivéssemos na época, ou que nós possamos refletir, que muitas vezes nós somos um desses 3, ou queremos ser um desses 3. A gente tem aqui 3 figuras de pessoas da época que era um fariseu. Talvez eu e você, né, quando aceitamos a Jesus, nós queremos ser um fariseu. Né? E para aqueles que ainda não têm conhecimento do que é fariseu, eu separei aquele que segue de maneira formal uma religião. Né? Fariseu é aquele que segue de maneira formal uma religião. Quantas vezes Jesus advertiu, Paulo advertiu, pessoas como essa? Né? O segundo, aqui que eu separei, é um rabino. Né? Um rabino era um chefe, né, espiritual. Talvez eu e você queremos, muitas vezes, tomar essa posição, ser um rabino. E o terceiro seria um sacerdote. Né? Acho que o maior exemplo que a gente pode pegar aqui, né, porque nós somos um país que foi bastante pregado e crescido dentro do catolicismo. Né? O padre é um sacerdote. O sacerdote é aquele que se abdica da vida para poder realmente se dedicar uma vida a isso. E a gente tem o sumo sacerdote, aquele que era escolhido para poder ter, né, entrar no tabernáculo, no lugar santo dos santos. Qual de nós somos hoje? Ou somos um discípulo e fazemos discípulos? Salmo 119, eu queria que você pudesse, quando você tivesse oportunidade de hoje ainda ler, e eu peço que você leia, né? Salmo 119, você vai ver o quanto Davi estava clamando e orando e pedindo ao Senhor, ensina-me, ensina-me. Então, estar hoje aqui, estar aqui todos os dias, estar ao sair daqui debruçando na palavra do Senhor, é uma forma de você procurar os ensinamentos de Jesus, procurar os ensinamentos da vontade de Deus, se encher dele. É tão difícil a gente falar algo de que a gente não tem, a gente está vazio. Então, a gente só consegue colocar coisas para fora quando a gente está cheio. É tão bom quando você reflete na sua vida, no seu dia a dia, e vê o que você tem colocado para fora diante das pessoas que você se depara todos os dias. Todos os dias a gente tem um relacionamento com alguém. E o que eu e você, né, estamos falando para as pessoas? Eu queria aqui ler 2 versículos iniciais. Então já fica aqui uma lição. Leia 119 de Salmo. Mas eu queria que nós lêssemos Mateus 4:19. Jesus, esse que eu e você, nós cantamos agora, esse que nós confessamos a nossa fé, é por ele que nós estamos aqui. Então, é ele que nós devemos seguir, olhar como exemplo. Ele mesmo disse assim, venha comigo e eu ensinarei vocês a pescar gente. Esse foi logo no início, quando ele pôde realmente resgatar os seus discípulos, os 12 discípulos que ele estava escolhendo, para poder o quê? Para poder que eles tivessem uma missão de ser não só um pescador de peixes, mas pescador de gente. João, capítulo 1, versículo 43. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia, ir para a região da Galileia. Antes de ir, ele foi procurar Felipe e disse, venha comigo. Sabe, o que me faz refletir na mensagem de hoje, e por esses dias que eu estava pensando, é
Jesus, ele ia ao encontro das pessoas. Talvez eu e você, nós queremos ser, né, como um dessas três pessoas. Talvez um rabino, um mestre, ou um fariseu, aquele que segue a religião, aquele que muitas vezes vai, senta num banco dentro de um prédio para poder ouvir. A gente quer receber, inclusive se nós pensarmos sobre a época, né, nem todos tinham acesso ao cano, né, à palavra do Senhor, né, só poucos tinham acesso a isso. Muitos eram ouvintes, e muitos desses mestres da lei, esses rabinos, desses sacerdotes, eles escolhiam, selecionavam alguns que iam ser realmente o seu sucessor, né? E Jesus, ele quebra tudo isso, ele quebra esse paradigma. Jesus não ia num templo pregar dentro de um templo fechado, ele não ia lá todos os domingos como um mensageiro, como um evangelista, ou como o próprio Deus falando que era, né? Ele não ficava parado no lugar esperando que a plateia vinha até ele. Essa é a chave que eu queria, que me despertou. Jesus, ele ia ao encontro. Jesus que ia atrás dos discípulos. Será que eu e você estamos indo atrás das pessoas ou estamos esperando que elas venham até a gente? Será que nós temos esse pensamento do tipo, se eles quiserem, realmente, eles que nos procurem ajuda? Ou será que nós estamos dispostos a ajudar? E agora veio na minha mente, né? O pecado não é só a transgressão, mas é saber que você precisa fazer o bem e você não está fazendo. Pecado é saber que a gente omite em fazer o bem, em levar e testemunhar Jesus Cristo. Jesus escolhe os improváveis. Jesus escolheu os improváveis. Pescadores, coletores de impostos. E Jesus que foi atrás. Jesus, ele ia. Jesus caminhava. Jesus andava de cidade em cidade. Não só ele, mas aqueles que ele fez como os discípulos e os discípulos fazendo os discípulos. Sabe por que hoje nós temos a mensagem? Primeiro, porque Deus é poderoso para fazer isso. Mas porque existiram pessoas que ouviram e transmitiram. Eu só estou aqui porque eu ouvi de alguém. Você só está aqui porque você ouviu de alguém. E nós? O que nós estamos fazendo? Estamos esperando que as pessoas venham até a gente? Ou nós deveríamos ir até as pessoas? Lucas capítulo 8, versículo de 1 a 3. Lucas 8, de 1 a 3, diz assim: algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele, e também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doença. Eram Maria, chamada Madalena, de que tinham sido expulsos 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes, Susana e muitas outras mulheres que com seus próprios recursos ajudavam Jesus e seus discípulos. Olha, esse não é um papel só de um homem. A gente via aqui que Jesus ia viajando de cidade em cidade, povoado, ele ia junto anunciando a igreja, anunciando o seu reino. E existiam muitas mulheres também caminhando, segundo essas escrituras. Jesus acolheu as mulheres.
E vamos lembrar de como elas eram tratadas nessa época. Vocês, mulheres que estão aqui, discípulas de Cristo, nós devemos, né, fazer também discípulos. Lucas 22, 27. Quem é mais importante? É o que está sentado à mesa para comer ou o que está servindo? Se você chegar num restaurante, quem é o mais importante? É quem está sentado à mesa ou é quem está servindo? É claro que é quem está sentando na mesa. E ele diz aqui, ele continua, claro que é o que está sentado na mesa. Mas entre vocês, eu sou como aquele que serve. Mas entre vocês, eu sou aquele que serve. Muitos de nós ficamos só apenas sentado à mesa, como ouvinte. Ou seja, só recebendo, recebendo, recebendo. Mateus 10, capítulo 5, versículo 8, diz assim: Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entre na cidade dos samaritanos. Ao contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem isto: o reino dos céus está perto. Curem leprosos e outros doentes. Ressuscitem mortos e expulsam demônios. Vocês receberão sem pagar. Portanto, deem sem cobrar. Nada em troca. Nós precisamos ir além da sala de aula, além daqui. Jesus, ele ordena para que a gente faça as obras para eles. E é até bom, porque isso me fez refletir que o poder de curar, o poder de expulsar demônios, o poder que os discípulos tinham não era só depois de Atos capítulo 2, quando desce o Espírito Santo e eles começam a falar em línguas. Não é só no livro de Atos, né? Mas aqui a gente vê que Jesus já passa o poder para que eles possam fazer as obras além das pregações, além de falar de Jesus. Mateus capítulo 10. Tenha cuidado, pois vocês serão presos e levados ao tribunal e serão chicoteados nas sinagogas. Irmãos, não é fácil. Seguir e fazer seguidores, não há uma promessa fácil, né? Ao contrário, Jesus está dizendo que eles iriam ser presos, eles iam ser perseguidos, eles iam ser levados. Aquilo que Jesus disse foi de fato cumprido e é cumprido, né? Eles foram realmente, se a gente lê toda a história da igreja em Atos, você vê a perseguição dos irmãos dos primeiros séculos, e eles não se arredaram. Eles seguiram em frente para que a palavra estivesse hoje aqui entre nós. Então, Jesus não tem uma promessa fácil aqui, né? O próprio João 16, 33, diz que fala, no mundo passais por aflição. Essa é uma promessa. Eu sei que eu e você não acorda todos os dias falando, Jesus, me dá a porção da minha promessa de que eu vou ser aflito no dia de hoje, que eu vou ser perseguido no dia de hoje, mas isso é um fato. Estar em Cristo, servi-lo e pregá-lo é realmente passar por esses desafios. Mateus capítulo 8, versículo 34, diz assim, aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quer ser meus seguidores, que esqueça os seus próprios interesses,
esteja pronto para morrer, como eu vou morrer e me acompanhe. O que Jesus está dizendo é que nós devemos estar prontos para morrer a favor dele. Será que nós estamos prontos ao ponto de nós realmente morrer por Jesus? Será que você está pronto? Será que você almeja isso no teu coração? Foi assim que aconteceu com os discípulos, com os 12 apóstolos. Colossenses, capítulo 1, versículo 28 a 29, agora são palavras de Paulo, diz assim: assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas. Com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa a fim de levar todos à presença de Deus. Como as pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. É para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com força de Cristo, que está agindo poderosamente em mim. Sabe, irmãos, não sei se você conhece, eu nunca joguei, mas existe um jogo que é muito conhecido, chamado poker. E quando a gente tem uma jogada, ou tem cartas boas na mão, tem uma jogada que a gente chama de all-in, que é uma palavra em inglês, né? Ou seja, é você pegar tudo que você tem e colocar, né, naquela jogada, acreditando que realmente você vai ganhar. Eu estou pegando esse exemplo do all-in, é você dar tudo que você tem, né? Essa deve ser a minha e a sua prioridade. Jesus disse, né, buscai, pois, em primeiro lugar. O que está em primeiro lugar na minha vida? Meu trabalho? Os meus desejos? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Em Lucas diz que o reino de Deus, que os discípulos, os fariseus, as pessoas estavam questionando, Jesus, onde está o reino? Ele fala que o reino está dentro de nós. Nós pertencemos à igreja. Todos podem pertencer à igreja. Nós temos, né, devemos nos capacitar e querer almejar, buscarmos almas para Jesus. E a porta do inferno não vai prevalecer. Essa é uma promessa. Nós temos que todos os dias falarmos daquilo que nós estamos cheios. Nós todos os dias devemos ir ao encontro das pessoas, não esperar que elas vão até a gente, não esperar que elas vão até domingo num prédio onde se reúne como igreja. Hoje, eu e você, vamos ter oportunidade ao sair dessa porta, daqui da minha casa, e vamos encontrar uma série de pessoas ao nosso meio. Será que você tem dito? Será que nós vamos falar de Jesus? Será que nós vamos falar daquilo que nós estamos cheios? Essa é a vontade de Jesus. Essa é a vontade do nosso Deus. Essa é a vontade das últimas palavras de Jesus que ele disse para mim e para você. Então, eu queria concluir aqui, nessa manhã, para que haja um encorajamento para você e para mim, a nós falarmos e testemunharmos quem é Jesus na sua e na minha vida. E que nós vamos ao encontro das pessoas, como Cristo foi, e não esperando que as pessoas venham até a gente. Que Deus abençoe a sua e a minha vida e nos encoraja a darmos 100% de tudo isso. Que isso possa estar queimando no teu coração, que isso realmente seja algo que almeja dentro todos os dias.
de você testemunhar quem é Jesus. Que Deus abençoe a nossa vida nessa jornada.